sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui diretamente do IT Forum Trancos 2026. E essa edição aqui celebrando, né, os 35 anos de IT Forum e com grandes nomes do mercado de tecnologia. Hoje a gente está recebendo o Heitor Bernardes, BU CIO, Digital Business Daily Banking e Banco JK do Bradesco. Heitor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, obrigado pela recepção, né, e pelos dias intensos aí de troca que a gente vai ter durante essa semana. Muito conteúdo sempre no IT Forum, a gente quer sempre trazer para vocês as melhores pautas, né, para que a gente discuta o que está acontecendo no setor. E aí, falando nisso, né, algo que é muito recorrente dentro dos bancos é realmente esse não parar, né, o não parar. A tecnologia não pode parar um segundo. Se alguém quiser mandar um Pix às 3 da manhã, precisa estar tudo rodando e funcionando, né? E eu fiquei me perguntando, né, o que você sente aí que são os maiores desafios para sustentar essas múltiplas operações que não param e que não é só em volume, porque o Bradesco tem muito volume, mas também acho que transações diferentes, né, a diferentes aspectos. Sim. Hoje, quando a gente fala, o mundo atual ele pede uma transacionalidade 24/7. A gente não tem mais aquela paciência de esperar o tempo de uma TED para o dinheiro cair na outra conta, né? Então a gente espera que essas transações cada vez mais sejam near real time o máximo possível. Quando a gente fala hoje de sustentar um banco do tamanho do Bradesco, né, que a gente fala de bilhões de transações dia, e o volume financeiro super alto também, a gente tem cada vez mais falado muito menos sobre como que a gente mantém a disponibilidade e tenta evitar erros, né? Assim, como é que a gente trata o erro muito rápido, mas a gente tem invertido a conversa. A gente fala muito sobre como que a gente é mais proativo e como que a gente tem uma maior previsibilidade do que vai acontecer. Então, quando a gente hoje, por exemplo, faz alguma mudança no ambiente, disponibilização de alguma feature, atualização de algum patch, a gente se programa para conseguir fazer isso num período que que dê uma menor indisponibilidade para o cliente. A gente se programa com alguns partners do tipo, como é que a gente faz isso usando uma tecnologia Blue-Green, como é que a gente utiliza Canary Deploy para conseguir ter essa indisponibilidade menor, né? Mas problemas acontecem. Sim. Então, o que a gente tem falado muito lá dentro é como que a gente tem uma observabilidade inteira do ambiente para que qualquer sinal de desvio, qualquer sinal que a gente vê que possa causar alguma disponibilidade para o cliente final ali, a gente consiga atuar de uma maneira proativa. Então a gente tem falado muito mais sobre como que a gente evita e muito menos sobre como que a gente corrige, sabe? Sim, é mais esse estar um passo à frente e que também deve ser um desafio muito grande, né? Porque a gente está num mundo onde principalmente a tecnologia está mudando o tempo inteiro. Tem sempre alguma coisa nova sendo lançada, alguma coisa de última geração, né? E que você precisa entender também o que vale a pena investir e o que vamos segurar um pouquinho agora, né? Super, Dentro do Bradesco a gente tem nos últimos 2 anos, nos últimos 2, 3 anos, a gente está fazendo uma evolução muito grande do parque tecnológico. Então, tem toda uma jornada de tech modernization, né? Os nossos sistemas até um tempo atrás eram majoritariamente no mainframe, então um bom pedaço a gente está modernizando para essa nova era de cloud, incluindo sistemas transacionais. Hoje o Pix do Bradesco roda em cloud. A gente tem investido muito onde a gente de fato vê valor e que muda o jogo. Então, a jornada hoje do Bradesco está muito nessa linha. E, Heitor, deixa eu te perguntar, né? Porque assim, a gente falando aqui das transações e da impaciência das pessoas, tudo que vocês processam, né, no dia a dia exige realmente essa grande capacidade, que é um dos maiores desafios hoje, né? A gente está nessa era de inteligência artificial, onde cada vez mais para a gente fazer qualquer coisa exige uma capacidade de processamento muito grande, que inclusive a indústria não está dando conta de, às vezes, prover dentro, às vezes, né, a indústria de hardware, assim, a gente está tendo uma crise de memória, enfim, várias questões nesse sentido. E aí, com essa quantidade de automações, transações, como vocês têm lidado com esse momento, né, para fazer com que tudo continue rodando e seguindo sem tantas fricções? Esse mercado, quando a gente fala sobre falta de capacidade de processamento,
a gente tem visto isso muito voltado para a parte de processamento de tecnologias ou de AI ou, né, por algum motivo de inteligência artificial. Dentro do Bradesco hoje a gente tem um barramento, vamos dizer assim, né? Tem a Bridge. O Bradesco construiu a Bridge para não evitar isso, mas para a gente usar a IA de uma forma mais consciente. Então, a primeira coisa que acho que a gente pode evitar é não utilizando ela onde ela não deveria ser utilizada, né? Aí acaba tendo um consumo exagerado de tokens e acaba, de fato, precisando de um volume maior de processamento. E a camada da Bridge, ela consegue distribuir qual a melhor tecnologia para o melhor uso. Então, tem várias IAs plugadas lá dentro. E a gente consegue, por exemplo, para o cara que está codando, qual que é a melhor tecnologia que ele deveria estar utilizando. Quando a gente fala da BIA, onde a BIA é plugada e para qual tipo de conversa, qual que ela utiliza. Quando a gente, por exemplo, fala agora saiu recentemente, até a gente divulgou, quando a gente fala na utilização de crédito e modelos de crédito, como que a gente utiliza. E esse barramento, ele é inteligência o suficiente para barrar ou fazer a melhor utilização de tokens conforme disponibilidade. Então isso também ajuda bastante nesse quesito, principalmente da falta de processamento ou falta de processador no mercado. Entendi. Eu lembro quando a BIA foi lançada, porque na época eu acho que não tinha essa consciência de inteligência artificial, né, que a gente tem hoje. Eu tenho uma colega que atuava e acho que ainda atua dentro do Bradesco, a parte de comunicação, e ela fez parte da divulgação e tudo mais. E aí hoje pensando, né, voltando no tempo, eu falo, nossa, realmente foi uma inovação do Bradesco naquela época, porque já era uma inteligência artificial que hoje a gente entende o que significa isso, mas na época ninguém falava nesses termos, né, assim, fora do mercado de tecnologia, pelo menos. Sim, super. E a BIA já está fazendo 10 anos. Então, se a gente for voltar no tempo e pensar há 10 anos atrás, os modelos que a gente utilizava versus os modelos que a gente tem hoje são modelos não tão ótimos. Então, isso também é muito legal, assim, de ver que a BIA foi evoluindo com o tempo, né, e evoluindo junto com os modelos. Então, o modelo que a gente roda hoje na BIA é muito mais inteligente de uma BIA de 10 anos atrás e a resolutividade que ela vem trazendo hoje para o Bradesco é muito alta. Então, quando a gente vê os números da quantidade de resoluções que a BIA tem dentro da jornada de atendimento dos clientes, de forma automatizada, é muito legal. E eu acho que trazendo esse tópico assim de inovação, né, desse momento de 10 anos atrás e agora, uma questão que a gente sempre vê que os bancos estão lidando, ainda mais um banco que tem tantos anos como o Bradesco, né, é essa questão dos silos, de tentar inovar e trazer um ar mais fresco para antigos códigos, né, enfim. Como é que a gente equilibra, né, o que precisa vir ainda, o que precisa ser colocado de novo, mas também de alguma forma protege ou faz aos poucos essa transformação digital do que já existiu? Hoje, quando a gente fala dessa jornada de transformação digital, o Bradesco tem um programa Change, então a gente vem mudando o banco nos últimos 2 anos e meio. A gente está na metade do programa. Dentro do Bradesco, as equipes de tecnologia, ano passado, elas ainda eram separadas, negócios de tecnologia. A gente está na metade dessa jornada, então a gente já está um pouco mais da metade que a gente chama lá dentro de tribos, né? Então as tribos elas já são um conjunto de pessoas de tecnologia com pessoas de negócio, separadas por squad, onde a gente tem todo mundo aqui dentro daquele ecossistema necessário para conseguir fazer as melhorias de feature, novos lançamentos, questão de segurança, como que a gente se preocupa com todos esses itens lá dentro do dia a dia. Então hoje quando a gente fala de um produto do Bradesco, a gente já tem essa camada end-to-end toda dentro de um mesmo ecossistema, o que garante a quebra dos silos, né? O que garante a gente conseguir pensar, por exemplo, que eu não estou afetando a jornada A, afeta a jornada B, ou que eu estou pensando no cliente porque lá dentro tem o time de CX que está fazendo entrevista com os clientes, entendendo qual que é a melhor demanda, qual que é o melhor modelo de atendimento, como que a gente evolui essas jornadas, né? Então a gente está na metade desse caminho, a gente ainda tem bastante para, né, evoluir aí nos próximos 2, 3 anos do nosso programa, mas é um caminho que a gente já tem visto que vem trazendo grandes resultados, assim, né? Se a gente for olhar os últimos entregas que o Bradesco tem feito, tanto em tecnologia quanto na questão de resultados, aí a gente está bem contente. Legal. E aí, assim, acho que eu vou perguntar
o assunto que eu pergunto todas as vezes, até por uma preocupação enquanto consumidora, que eu acho que é segurança, né? Porque toda vez que a gente pensa em banco, a gente vai pensar em segurança, porque dinheiro é um assunto muito sério, né? Mexe muito com a vida das pessoas, e também porque também é um grande alvo, né? E a gente tem visto um crescimento muito grande de cyberataques, a gente tem visto ainda mais com, né, IA e aí uma possíveis futuras ameaças com a computação quântica cada vez mais avançando, né, que é sempre um tópico também. Como é que a gente equilibra, assim, segurança e inovação dentro disso? Porque tem uma necessidade aí de ações cada vez mais rápidas, né, para esse consumidor, ao mesmo tempo que a gente tem essas ações mais rápidas podem te deixar mais vulnerável, né? Eu gosto muito de um conceito, Bela, que é um conceito de camadas, assim, né? Então, quando a gente fala de segurança, tem N camadas até esse dinheiro transacionar e sair do banco. Dentro desse conceito de camadas, a gente tem que se importar by designing com segurança desde o início. Então, vou construir um código novo, vou pensar na camada end-to-end, por onde esse processamento está entrando, como que a gente começa a defesa desse processo, dessa feature ou dessa transação, desde a camada externa do banco, a camada de entrada, a camada de API, a camada do código, a camada do back-end, até a saída dela de novo na ponta final ali, quando o cliente está vendo. Então, se a gente se preocupar com segurança, segurança by design, desde o desenvolvedor até o tester, na hora que ele está testando, todos os testes de segurança que a gente faz, na hora de implementar isso e colocar isso em produção, como é que a gente garante todo arcabouço de segurança que a gente está seguro, que a gente está confortável, né, de subir esse código. E aí a gente fala tanto de DevSecOps, que se falava lá no passado, segurança by design, que a gente fala hoje, a gente consegue garantir um serviço muito estável para o cliente na ponta, né? E a gente tem também bastante aprendizado em cima disso. Então hoje tem modelos de IA que tentam quebrar a segurança de um jeito muito mais rápido do que a gente tinha no passado, e a gente conversa muito entre todos os bancos, entre sistemas de segurança, a gente conversa bastante com empresas de fora do Brasil também especializadas nisso, né? E que ajudam a gente a ter esse mecanismo de defesa também cada vez mais rápido. Então eu acho que é uma linha de duas vias e é legal de ver o mercado colaborando como um todo assim nesse quesito, sabe, nesse assunto. E é engraçado porque você citou esse ponto, mas isso ao mesmo tempo é o tema do ano, né? A gente está falando de ecossistema. Então a importância de você contar com parceiros certos, a importância de você trocar entre pares, né? Que é muito que a gente promove aqui no IT Forum, justamente por isso, para todo mundo saber um pouco o que está acontecendo e dando a dica pro amiguinho, né? Exato. E é legal que a gente acaba se inspirando também, né? Assim, a gente aqui no IT Forum a gente conversa com, pelo menos eu acabei já conversando hoje até com pessoas de outras indústrias, né? E isso também tem uma troca super rica, porque a gente acaba falando com o pessoal do varejo, com o pessoal de outros meios sem ser financeiros, e a gente acaba se inspirando tanto em segurança, mas também em novas features, em nova resolutividade, como é que a gente traz boas práticas, como é que a gente acaba nesse mundo aqui melhorando cada dia mais. Heitor, a gente está muito feliz de te receber aqui, muito obrigada pela conversa. E a gente vai ficando por aqui. Agora você pode conferir esse e outros conteúdos nas nossas redes sociais e acompanhar sempre o itforum.com.br. Até a próxima!